Povo de Deus, que alegria! Novamente aqui participando na TV Viva a Promessa da Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo. E desde já eu peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho ou acadêmico, onde quer que você esteja nos assistindo, nos dê a licença para poder compartilhar a boa e perfeita Palavra de Deus. Como de costume, por gentileza, compartilhe o link dessa programação. Tem muita gente que vai ser abençoada caso acesse. Se você ainda não é inscrito no canal, se você não tem o costume de dar o seu joinha, desde já eu lhe solicito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, porque fazendo dessa maneira você vai estar contribuindo para que a obra de Deus ela possa se expandir. Fique à vontade durante essa programação para poder deixar os seus comentários aqui no nosso chat. A sua participação é muito importante. Dentro de instantes a gente vai voltar e vai aí estudar a palavra de Deus. Estamos de volta, meus irmãos. Que Deus seja louvado. É um momento oportuno. Cada minuto é precioso. A gente não pode deixar de maneira nenhuma, deixar de aproveitar esta oportunidade de refletir sobre as Sagradas Escrituras. A Igreja Adventista da Promessa, ela nos oferece esse espaço para nos ensinar as Sagradas Escrituras. E nesse trimestre de janeiro até o mês de março de 2023, nós estamos estudando a respeito do profeta Jeremias. Alguns teólogos o chamam de profeta chorão, porque a sua vida não foi fácil. O ministério de Jeremias, ele foi executado sob muitas lágrimas, frustrações e tristezas. Jeremias escreveu 2 livros. Um deles tem o seu nome e o outro tem tudo a ver com o seu ministério. Lamentações de Jeremias. E o nosso desafio, todas as semanas, é estudar tanto o livro de Jeremias, como também o livro de Lamentações. Estudamos a partir do que a teologia nos ensina e utilizamos a teologia para aplicar aquilo que a gente aprende a respeito da vida e do ensino desse profeta na nossa vida e no nosso dia a dia. E hoje, a lição que estaremos estudando é a lição de número 4. A lição geral tem como tema esperança em tempos difíceis e a lição de número 4 tem como tema o Deus da aliança é justo. E o texto base está registrado em Jeremias capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Trimestre passado a gente conversou sobre o Deus das alianças, fazendo uma reflexão sobre a teologia do Antigo Testamento, e Jeremias faz uso desse termo aliança para falar da maldição divina sobre aqueles que não a observam. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema. Nós vamos estudar alguns capítulos aqui do livro de Jeremias e para nos ajudar a respeito da lição de número 4, nós temos um xará do profeta, pastor Jeremias. Que alegria ter o senhor com a gente. Pastor Jeremias milita na igreja de Barão Geraldo, uma das igrejas aqui de Campinas, São Paulo, sempre vem aqui nos ajudar, ele traz alegria, traz conhecimento e vai estar juntamente conosco refletindo sobre o profeta que tem o mesmo nome que ele tem, né, pastor? Pastor Jeremias, o Deus da aliança é justo. Nós vamos estudar sobre esse tema. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito daquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer hoje. Por gentileza. A paz a todos os meus irmãos, você que está assistindo, tirou um tempo para compreender um pouquinho melhor a palavra de Deus, nós nos alegramos com a tua audiência. Em especial, estaremos falando hoje sobre um profeta que viveu um tempo difícil, não tão diferente do nosso, mas com atitudes
e ao mesmo tempo com coragem para revelar os segredos de Deus para aquele povo. Quando o segredo é bom, todo mundo quer contar rapidamente. Quando Deus pede para você falar algo que vai chocar as outras pessoas, você tem um certo receio. Mas esse profeta chamado por Deus, como vocês já acompanharam nas primeiras lições, vai hoje mostrar que o Deus da aliança é justo, e isso é maravilhoso. Outro dia, conversando com um amigo meu, eu disse o seguinte: já imaginou quando Deus disse para Adão que se comesse do fruto proibido, a morte passaria aos homens? Já imaginou se morresse só o rico? Só os feios? Mas a Bíblia diz que quando Deus prometeu para Adão, a promessa era fiel, de sorte que a morte passou a todos os homens. Então você não está tão decepcionado, porque seu amigo bonito também morre, seu amigo rico também morre. Mas nós vemos hoje, e vamos ver através da palavra de Deus, que a sentença é só para os desobedientes. Para aqueles que obedecem à palavra de Deus, tem bênçãos reservadas no estudo de hoje. E saber que Deus é justo, pastor, assim, é maravilhoso, né? Porque a gente vive numa sociedade tão desigual, onde a justiça parece não existir, e podemos afirmar que não é algo somente do nosso tempo, né? Em todas as épocas, desde que o pecado entrou no mundo, o conceito de justiça vem sendo distorcido. Então, amém. Isso traz o significado seguinte: se Deus é justo, lógico, ou logo, ele é bom. Porque um juiz só é bom se ele for justo. Se ele partir ou pender para um determinado lado, ele deixa de ser bom. Mas quando ele observa segundo a justiça, ou seja, dá a punição correta ou o ganho correto àquele que tem direito, ele acaba sendo bom. E é por isso que Deus é bom. E a Bíblia diz que ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. E o profeta Jeremias, ele faz questão de se apresentar para revelar a justiça de Deus. E a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre essa mensagem profética. Esse homem lamentador por conta das circunstâncias do seu tempo, mas ao mesmo tempo inspirador, motivador. Vamos conversar sobre ele. A primeira parte da nossa lição, você que está nos assistindo já está acostumado, você que está assistindo pela primeira vez vai entender como a gente processa aqui a nossa exposição. A primeira parte aqui da nossa lição é teológica. A gente faz uma reflexão da teologia do assunto que está sendo abordado. A segunda parte é uma aplicação. A gente aplica o que a gente aprende da teologia na nossa realidade pessoal. É uma espécie de compromisso que a gente faz com Deus. Mas a partir da primeira parte, da primeira fase da nossa exposição, a gente vai apresentar 4 perguntas que serão expostas aqui na parte de baixo da tela. Você que está nos assistindo vai poder emitir seus comentários a partir aqui das respostas que serão dadas pelo pastor Jeremias, dos comentários que nós vamos juntos aqui produzir. Pastor Jeremias, tomando como base o item 1, comente com a classe, porque há muita ênfase nos pais no início do capítulo 11 de Jeremias. O que tramaram contra Jeremias? Vamos entender. Você, quando estiver lendo a Bíblia, em Jeremias, capítulo 11, você vai ver uma certa ênfase a respeito dos pais. O que é que isso tem a ver aqui com as profecias deste homem de Deus? Pastor, por gentileza. Então vemos aqui o Jeremias, cheio da unção de Deus, ele chega para aquele povo e diz: ora, os vossos pais foram desobedientes ao mandado. Quando eles falavam dos pais, automaticamente dos anteriores. Quando diz pais, está dizendo pais, avós, bisavós, uma geração anterior a esta. Os ancestrais, né? Os ancestrais. Desde o Monte Sinai, onde Deus traz a lei ao povo, e Moisés a revela de maneira clara, o povo diz para Moisés a uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Num determinado momento, o povo deixa de fazer a vontade de Deus e passa a ser desobediente. Deus levanta outros profetas e esses profetas falam ao povo e o povo volta para Deus. No caso de Jeremias, não fora diferente. Quando ele estava falando a respeito de um rei que era obediente ao Senhor. Porém, quando o filho dele assume o rei Jeoaquim, o pessoal esquece do pai, que era honesto e fazia a vontade de Deus, e deixaram de adorar a Deus. Aí
Jeremias começa a lamentar e diz: ora, vocês tinham que fazer como vossos pais, porém vocês deixaram o costume de adorar a Deus. Estamos vivendo hoje num tempo em que muitas pessoas vão às igrejas. Os motivos que as levam a frequentar nem sempre são de inspiração divina. Diz que para o homem conseguir apenas meio quilo de mel, as abelhas têm que empreender 2.700.000 viagens, ida e volta até as flores, voando cerca de 8 milhões de quilômetros. E o que é que nós temos feito para conseguir a palavra de Deus, que, segundo o salmista, era mais doce do que o mel e o licor dos favos? Vem o Jeremias e diz para ele o seguinte: vocês têm que voltarem para Deus, porque se não voltarem para Deus, há para vocês uma pendência não muito agradável. Aí você vai dizer, mas se Deus era o Deus do povo judeu, como é que ele ia castigar esse povo? É aí que entra a nossa lição sobre a justiça de Deus. E a mensagem de Jeremias, pastor, ela foca muito assim no arrependimento, né? As pessoas precisavam entender o quanto era necessário se arrepender dos seus pecados para romper um ciclo de sofrimento, né? Existem muitas coisas ruins que acontecem na vida das pessoas que são consequências dos seus atos pecaminosos. A maioria das profecias não foram dadas para se cumprir. Elas foram dadas de que, se você se arrepender, mudaria o conceito do coração de Deus. Em tom de alerta. Em tom de alerta. Era o caso de Nínive, quando Jonas vai profetizar naquela cidade. Não era para destruir, tanto é que o Jonas ficou terrivelmente decepcionado com a sua pregação. Deus olha para ele e falou: você acha que eu não teria misericórdia de um povo desse? Por isso que vem o Jeremias e diz para ele o seguinte: você tem que se arrepender, muda o teu coração, volte para Deus. Quando o Jeremias começou a falar isso, o povo, ao invés de mudar o coração, falou: tem uma maneira fácil, mataremos o Jeremias. Se nós matarmos o profeta, a profecia não se cumpre. Olha que ideia que tem o povo. O pessoal não entende, né, pastor? Deus diz, através de Jeremias: maldito aquele que não escutar as minhas palavras. Maldito aquele que não escutar as minhas palavras. A maldição, ela está condicionada. Ao invés de matar o profeta ou desconsiderar a sua mensagem, o melhor caminho seria ouvir o que o profeta estava dizendo, né, pastor? Mas você está respondendo com muita clareza a segunda parte da primeira pergunta, né? Sim. O que é que eles tramaram contra Jeremias? Eles quiseram matá-lo, então. Mataram. Então, aí o Jeremias, se não tem a misericórdia de Deus, estaria morto já nesse primeiro momento. O Jeremias agora volta para Deus e fala assim: eu venho trazer a tua palavra, tu me designa como profeta. Como é que tu vai permitir que o povo se levante agora intentando contra mim? Então nós estamos vivendo hoje num país e a situação não é tão diferente. E algumas pessoas acham que se fizerem o uso da força, resolve também o problema. Não é dessa maneira. Nós precisamos entender, preferencialmente nós que temos a luz, a clareza da palavra de Deus, agir segundo a vontade do Senhor. Ou seja, voltando para Deus e buscando dele a orientação. Isso aí, pastor, é coisa da natureza pecaminosa, humana, né? Porque, imagine só, Jeremias, ele está falando a verdade para o povo, uma verdade terapêutica que vai curar todas as suas maldades, mas ao invés de agradecer pela franqueza de Jeremias, o povo prefere assassiná-lo. Fecha os ouvidos para não ouvir a verdade que vem do coração de Deus. Nessa linha, pastor, a segunda pergunta, né, está relacionada ao capítulo 12 de Jeremias. A gente fala do capítulo 11, que o pastor acabou de tecer o comentário. O capítulo 12 nos apresenta uma crise teológica do profeta. O profeta, no capítulo 11, ele emite o recado de Deus, ele transmite a mensagem de Deus. O povo o rejeita, o povo trama a sua morte. Como um ser humano comum, ele entra em crise no capítulo 12. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente aí sobre essa crise do profeta e como Deus a tratou. Por gentileza, a Bíblia, inclusive, no livro de Jeremias, fala de duas comparações. O que é que a gente pode ouvir do senhor a respeito dessa segunda pergunta? Quem não é o pregador que não teve um dia de crise?
Mas um dia de crise, tranquilo. Mas quando, no caso de Jeremias aqui, não foi só um dia, foi vários dias. Quando você prega e não surte efeito, pelo contrário, você tem discriminação das pessoas que o ouvem, de fato, te dá uma depressão grande. O profeta chega para Deus a lamentar. Acontece isso com algumas pessoas. Mas quando Deus intervém com graça e misericórdia e as pessoas que te ouvem começam a recorrer para Deus, a alegria é tão grande que você também esquece que é Deus operando e acha que você que é o bom. Tem esses dois extremos. No caso de Jeremias aqui, ele achava que, de fato, ele não era capacitado para tal. Chegou a lamentar, e aí Deus usa uma metáfora aqui, tranquila, gostosa. Falou, Jeremias, se você está tendo dificuldade para andar com quem vai a pé, imagine como você vai competir com quem vai a cavalo. Você já esteve numa condição dessa? Você estava a discutir um assunto com alguém, limitadamente dentro do assunto. Chegou um expert no assunto e aí você quer correr, o camarada está a cavalo, você está a pé. Foi isso que Deus usou para Jeremias. Essa primeira metáfora. A segunda delas, ele diz assim, se numa terra de paz você está afadigado, está tendo dificuldade, imagine você quando chegar às cheias do Jordão. A Bíblia diz que, e mesmo pesquisando posteriormente, diz que o Jordão ele era magiado, quando tinha a cheia do Jordão, trazia nutrientes de várias regiões e as margens do Jordão tornava-se um celeiro. Nascia vários tipos de árvore. Porém, quando o Jordão enchia novamente, ficava como se fosse um pântano. Andar às margens do Jordão nessa época da chuva era quase que impossível. Agora imagine você, o Jeremias, lamentando por um momento de crise. Tem irmão preocupado hoje na situação que nós estamos vivendo? Pastor, não tem como viver, a igreja não tem como andar. Irmão, imagine quando vier a grande tribulação. Se nesse momento de paz que nós estamos vivendo, você já está querendo deixar de ir para a igreja, quando vier a grande tribulação, o que é que você vai fazer? Foi isso que Deus questiona diretamente a Jeremias, ou seja, dizendo, você é apenas o portador da palavra. Quem dá o conteúdo sou eu. É isso que Deus queria trazer para ele nesse primeiro momento. Ele vivia em crise, né? Porque ele anunciava a mensagem do Rei dos Reis, mas o povo não lhe dava ouvidos. E o que o pastor acabou de citar, praticamente recitou o versículo bíblico, as comparações que são apresentadas pelo profeta, está no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Só para reforçar o que o pastor falou, diz assim, ó, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? A impressão que eu tenho, pastor, assim, é que Jeremias estava tendo crise antes da hora, né? Coisas piores estavam por vir. Jeremias, então, não é tempo de parar. Você precisa continuar, porque você ainda está na primeira fase da jornada. Tem fases mais difíceis, né? Chegou ao ponto de um escritor da palavra, o apóstolo Paulo falou, não é hora de parar, porque a salvação está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé lá atrás. Irmão, você não vai parar, a linha de chegada já está ali à frente. Vale a pena estar disposto. Então, lemos, estamos utilizando um texto aqui lá de 586 a.C., mas aplicando para nós hoje em nossos dias, tá certo? Isso. Então, isso aqui, a lição tem uma aplicação grande. O tempo de Jeremias também é similar ao nosso tempo, porque ele também foi um profeta messiânico. Além de ele anunciar um momento presente para aquela população que estava desacreditada de Deus, ele fazia referência à vinda do Messias também. Imagine você, o povo gostava de uma parte do texto de Deuteronômio 28. Falou, nós estamos tranquilos, porque nós temos um templo e fizemos um compromisso com Deus, que se nos sobrevier perigo, fome ou espada, nós vamos nos reunir aqui no templo e Deus vai dar o livramento. Temos garantias de bênçãos. Garantia, porque a promessa disse, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas esqueceram dos 2 primeiros versos do Deuteronômio 28. Se obedeceres à voz do Senhor, cumprindo o seu mandado, fazendo a sua vontade, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, sendo tu servo do Senhor, fiel, essas bênçãos virão e te alcançarão.
Então, irmão, hoje nós estamos num momento em que todos querem a bênção. Mas você não precisa correr atrás das bênçãos. É muito comum você encontrar o irmão e falar, irmão, correndo atrás das dívidas. Meu Deus do céu, se correr atrás da bênção já não é bom, imagine você correndo atrás das dívidas. A Bíblia diz que as bênçãos virão e alcançarão aqueles que forem fiéis. É por isso que o Jeremias insistia em dizer para o povo, retrocedam, volte, vem para Deus, porque se ele fez a ferida, ele é capaz de sarar ela, ele te dá condições. Mas, pastor, o senhor falou agora, primeiro, que Deus é justo e vai trazer sobre eles uma punição. Não, não era isso. Deus disse para Jeremias, tu fala para ele que eu sou justo, se eles não retrocederem, virá sobre ele a punição. Mas se eles se converterem, fazerem de novo a minha vontade, serão eles a minha propriedade particular e eu amarei ele como amei a seus pais quando lhe dei as mesmas promessas. O pastor fez uso aí das promessas de bênçãos que foram apresentadas no livro de Deuteronômio. No mesmo livro fala que se o povo fosse infiel e não obedecesse às ordens do Senhor, as maldições viriam sobre ele. Então, o que Jeremias está dizendo aqui para o povo, no capítulo 11, e agora ele fala aí sobre essa crise que ele está vivenciando porque o povo não está percebendo o perigo que estava correndo, estava descrito lá na Torá, nas leis de Deus. O profeta está preocupado com a subsistência do seu povo, com a subsistência do povo de Israel. Só que é o que o pastor falou, né? Deus quer nos abençoar. Existe boa vontade da parte de Deus. Porém, a desobediência, ela não existe meio termo. Ou a pessoa é obediente ou é desobediente, né, pastor? Ou é bênção ou é maldição. Outro detalhezinho, se você é um pregador da palavra ou um servo de Deus fiel, é normal você ter uma crise teológica. Não foi só o Jeremias, não. Outras pessoas, como o Asaf, também teve uma crise desta. Num dado momento... Os escritores do Salmo da Bíblia, né? Sim, por exemplo, o Jó teve uma crise desta. O Asaf chegou ao ponto de dizer o seguinte, quando eu olhava para os ímpios, eu via eles prosperando. O carro dele era mais bonito do que o meu. A mulher dele era mais bonita do que a minha. A vida parecia mais confortável. E eles não sofrem nenhum aperto. Aí ele diz o seguinte, quando eu entrei no templo e dobrei o meu joelho, eu entendi o fim deles. Então, irmão, você precisa ir para a igreja. Você que está tendo essa crise teológica, você só vai curar quando tiver uma conversa a sós com Deus lá no templo. Pode ir até mais cedo, antes de começar o culto, dobre o seu joelho num daqueles bancos, sem que ninguém te veja, e começa a falar com Deus, você vai entender o projeto de Deus. As Escrituras têm todas as respostas, né, pastor? Deus, ele nos oferece aí as soluções para nossas crises. Jeremias, ele está vindo nesse momento, mas ele teve uma palavra da parte de Deus, né? Uma palavra de ânimo para ele continuar a sua jornada, continuar o seu ministério. A terceira pergunta diz assim, considerando os tópicos 4 e 5, os tópicos 4 e 5 fala sobre a advertência de uma realidade dura e a prévia de um castigo terrível, considerando essas duas verdades, pastor Jeremias, fale sobre os 2 sermões práticos e sobre a grande seca que houve na terra de Judá, frente ao lamento do profeta. Como Deus o respondeu? Por favor, pastor, a terceira pergunta está contigo. Muitas das vezes você que prega diariamente tem dificuldade para preparar um sermão. Em especial um sermão diferente que toque nas pessoas e que elas fiquem de fato atentas à palavra. O Jeremias estava com essa dificuldade, e aí Deus dá para ele um tema de um sermão. Fala para ele, Jeremias, eu quero que você vá ao mercado e compre um cinto de linho novo, e coloque ele na sua cintura e caminhe com ele entre a multidão, só que tenha cuidado do seguinte, não deixe ele tocar na água, não. E o Jeremias fez segundo a vontade de Deus, caminhou com aquele cinto. No primeiro momento ele nem sabia o que era, mas ele fez isso. Com aquele cinto novo, eu imagino o pessoal disse que o cinto aqui era de destaque grande. Passado alguns dias, Deus chama de novo Jeremias, falou, Jeremias, eu quero que tu vá agora junto ao rio Eufrates, mas aqui não chama o rio Eufrates no texto, né? Aí, mas pastor, mas não é, mas se você pesquisar, você vai perceber que é o mesmo rio Eufrates. Eu quero que tu cave lá um buraco junto às margens do rio e enterre esse cinto por um período.
deixa esse cinto enterrado lá. E o Jeremias, como obediente à palavra, fez isso. Deixou o cinto. Depois, um certo tempo, Deus o chama novamente e falou, eu quero que tu vai lá retirar aquele cinto que tu enterrou por algum tempo. Para surpresa do Jeremias, quando ele retira ele da fenda, de uma pedra que ele deve ter, pelo que dá a entender, ele colocou junto ao leito do rio. Tira o cinto e o cinto agora estava apodrecido, rasgando ou desfazendo com muita facilidade. Deus disse, ora, você leva esse cinto, vai lá numa praça e mostre para aquele povo que viu você caminhar com ele novo, diz para ele o seguinte, quando o cinto estava novo, foi a aliança que eu fiz com Judá. Como o meu povo, eu atei ele junto à minha cintura e carregava ele por onde eu andava. Assim eram vocês, quando queridos fazedores da vontade do Senhor. Agora que vocês me deixaram, é como esse cinto que eu deixei ele fora por algum tempo. Está desfazendo, tá vendo? Vocês perderam a beleza e a dignidade que vocês tinham, porque deixaram o Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas. Eu imagino que isso sofreu um impacto muito grande nas pessoas que estavam na praça a ver o Jeremias dar esse primeiro sermão. Deus preocupado com o recurso visual, né? Visual. Porque por meio aí daquele cinto apodrecido, as pessoas entenderiam melhor a mensagem do profeta. Hoje algumas igrejas procuram trazer algo físico para que as pessoas possam entender de fato a mensagem. Jeremias já usava desse artefato dado pelo próprio Deus. Aí Deus chama ele uma segunda vez e fala, Jeremias, eu quero que tu compre um vaso ou um odre. Tanto faz, era o mesmo recipiente usado para armazenar vinhos. E diz para o povo, o que se põe no odre? O povo ficou até bravo. No odre põe o quê? Que pergunta óbvia. Óbvio, é para colocar vinho. Aí Deus falou para ele, fala para eles da mesma maneira, vocês são meu odre e eu vou derramar sobre vocês vinhos, de sorte que vocês todos vão ficar embriagados, não vão entender mais nada, vai haver intriga uns com os outros, pai contra filhos, não é isso? Amigos contra amigos, porque vocês desfizeram da minha palavra. Porém, eu agora volto a vocês, trazendo o castigo que havia proferido, não era nem prometido, era proferido se vocês não fizessem a minha vontade. Ou seja, Deus não promete castigo, ele profere. Lembra da promessa? Se vocês caminharem e fizerem a minha vontade, haverá bênção. Porém, se vocês desviarem e forem rebeldes, virão sobre vocês tal maldição. E Jeremias disse, ora, fique atento, porque é chegado o tempo dessa sentença que Deus proferiu a respeito de vós. O povo, imagino vocês, se já não gostava do Jeremias, nessa ocasião, então, aqui, aumentou com certeza a intriga contra ele. E aí, imagine você pregar no momento desse uma palavra que não agrade aos espectadores, você corre o risco de ficar sozinho numa igreja. Sim. E é impressionante a fidelidade de Jeremias, né? Porque pregar consolo, você tem um público que vai ver você com bons olhos. Sim. Mas você anunciar castigos, anunciar maldição, é uma mensagem impopular, né? Há pouco tempo eu estava pregando uma mensagem, o tema dela assim, diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que se chama. Romanos 8. Mas quando você vai pregar isso, dizendo para o irmão, ou proferindo para ele uma profecia, que ele vai ter lá no trabalho uma progressão, tá certo? O salário dele vai ter um pequeno aumento, ele acredita isso imediatamente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas quando você diz para ele, irmão, a profecia para você hoje é põe tua casa em ordem que tu vai morrer, já fica meio bravo contigo. Então veio Jeremias e duro com a palavra, mas ao mesmo tempo sincero. Sim. Independente de sofrer ameaças ou não, ele foi um profeta obediente ao mandado de Deus. O que Deus mandava, ele fazia. Por final, chegou Jeremias e disse, olha, tem algo pior do que isso. Eu falei para vocês que está chegando a sentença. No final dessa terceira pergunta, ele diz assim, qual a grande ameaça que viria? Ele falou, vai vir sobre vocês uma grande seca. Imagine vocês, irmãos, nós vivemos nesse último ano um período de seca aqui no Brasil e foi pequeno. Passou aí 4, 5 meses sem chuva intensa e algumas regiões do país já tiveram um prejuízo tremendo. Agora imagine essa grande seca, de sorte que faltaria o quê? Tudo. Quando não chove, falta alimento. Se falta o alimento, falta alegria, porque é impossível sorrir de barriga vazia.
E o Jeremias diz para ele, vai vir uma grande seca, de sorte que vocês serão oprimidos pelos seus governadores lá de cima, o rei vai oprimir o povo vai sair a lamentar, porque não entenderam o mandado do Senhor Deus. Então ele profere essa grande seca que haveria, a Bíblia diz que ela começou a chegar. Ele disse, é agora, vai começar, é agora. Mas o Jeremias, antes de fazer isso, ele estava muito bravo, porque as pessoas estavam a atrapalhar o seu ministério. Tinha alguns profetas que vinham atrapalhando o ministério, dizendo que ele não era confiável, que ele não era profeta da parte de Deus. Então ele chega e Deus falou, chegou o tempo. E Jeremias estava ansioso por esse tempo, porque afinal de contas só havia sofrido por um grande período. Mas Deus fala para ele, vai vir esse tempo e eu quero que tu anuncie que o tempo da seca está chegando e esse povo vai sofrer por um grande período. Jeremias está nos ensinando, como ensinou os seus contemporâneos, pastor, que a gente precisa, assim, olhar para a Bíblia de maneira, assim, menos romanceada possível, né? Porque senão a gente vai ler a Bíblia a partir das nossas conveniências. Então, eu não vou ficar atento a certas correções que a Bíblia me apresenta. E o que estava acontecendo na época que Jeremias proferiu as suas palavras, as suas mensagens, era uma realidade de pecado entre o povo de Israel. O povo estava cometendo coisas que desagradavam ao Senhor, deixaram de dar glória a Deus. Pra você ter ideia, o rei parou de fazer isso. A mãe, a rainha mãe, que era quem comandava, também não instigou o rei a fazer tal coisa. Ou seja, de sorte que começava de cima para baixo. Se o rei for ruim, o povo sofre. Para piorar, o rei que era filho de um que já conhecia Deus e foi obediente à palavra de Deus, deixou de fazer as coisas corretas. E o povo debandou juntamente com ele, esqueceram do acordo ou da aliança que havia feito com Deus. Daí a razão de Deus levantar gente. O pecado tinha se tornado algo cultural, então as pessoas estavam insensíveis aos mandamentos divinos, às coisas espirituais. Então Jeremias, ele é levantado por Deus para trazer o povo de volta aos pés do Senhor. Mas o povo ia para a igreja. Pois é, ia para a igreja. Ir para a igreja é algo muito importante, ler a Bíblia é algo importante, orar é importante. Mas semana passada eu conversava com o pastor Alessio aqui, pastor Jeremias, que ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, faz parte de um todo. A vida precisa ser condizente. O comportamento também precisa adorar a Deus. Ser fiel ou ser crente é muito mais do que ir a uma igreja. É ter a intimidade com o próprio Deus. Quando você encontrar uma pessoa e ele disser para você o seguinte, eu entrei numa igreja, sabe o que vai acontecer com ele? Nada. Agora, quando o evangelho entrar no coração dele, esse muda situações, que a Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais. Isso. O que furtava, não furta mais. O que adulterava, não adultera mais. Porque Deus entrou no coração dessas pessoas. E é diferente, né? Uma coisa é você cultuar a Deus apenas exteriormente. Outra coisa é cultuar a Deus, tanto no exterior como no interior. Sabendo que aquilo que você canta, aquilo que você prega, tem tudo a ver com aquilo que você vive. Na quarta pergunta, pastor, a gente é conduzido ao capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Jeremias. Eu vou fazer a leitura aqui. O capítulo 14, versículo 13 até o 16, diz assim, ó. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra. Aqueles mesmos profetas
perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. O povo tinha desobedecido, aí Deus levanta o seu profeta Jeremias para dizer que haverá uma consequência. Só que o povo, pastor, ao invés de se arrepender, o povo prefere ouvir falsos profetas. Porque os falsos profetas dizem aquilo que o povo quer ouvir. A gente, quando lê a Bíblia, a gente não tem que estar preocupado somente com aquilo que nos massageia ou que nos conforta. A gente tem que estar preocupado em ser confrontado. Pra você ter ideia, o Padre Vieira, no sermão da 60ª, 1563, ele já dizia o seguinte, que a função do pregador não é deixar ninguém contente, mas é deixar o ouvinte triste com os seus pecados para que ele se arrependa. Hoje nós estamos na moda de ser massagear o ego dos ouvintes. A época dos coaches. A igreja continua cheia, o caixa da igreja continua abarrotado, os dízimos continuam bom, mas e a palavra do Senhor? E o que o Senhor pediu para que você falasse? Veio Jeremias e pregava, levantava um povo e falava, não, fica tranquilo, o que ele está falando não é verdade, vocês vão ser abençoados, não vão ser levados para o castigo do cativeiro. Aí veio Jeremias e dizia em praça pública, obedeça a palavra do Senhor lá de trás. Ele falou que vocês vão ficar lá e o tempo vai ser grande, vai ser 70 anos de cativeiro. Quem vê de fora, pastor, sem espiritualizar o que está acontecendo, parece que Jeremias é um pregador mal-humorado, né? Esse camarada vem para cá, só fala coisa ruim, fala coisa boa pra gente. Aí Jeremias ficou bravo, falou, Senhor, mas até onde vai esse povo? Aí ele vai orar a Deus, né? É uma conversa dele com Deus aqui. Aí ele falou, até onde vai esse povo? Eu pregando a tua palavra e desfazendo. Você vai aturar isso até quando? Aí Deus fala para Jeremias, fica tranquilo, vai chegar o tempo deles. Aí quando Deus começa a dar a sentença do castigo, o Jeremias fica com pena do povo e começa a orar por aqueles profetas. Você sabe o que Deus respondeu para ele? Não ore, não intervenha em favor deles. Quando eu li lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, você já deve ter lido também, é sobre a parábola do semeador. O próprio Jesus disse que o semeador saiu a semear e lançou a semente em 4 lugares. E aí começou. Acabado a parábola da semente, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha, diz-nos o teor da parábola. Jesus chora para vocês. Eu falo claramente, porque a vocês é dado a conhecer do reino de Deus. Mas para eles, eu falo por parábolas, para que vendo não veja, ouvindo não ouça, não se arrepende e eu não escure. Eu fiquei muito bravo o dia que eu li esse texto. Falei, mas como assim? Tem pessoas que Deus não quer. O cara é tão chato. É verdade, é tão chato, se levar ele para o céu, ele vai fazer como Satanás, vai arrumar encrenca lá, tá certo? Foi como esses camaradas aqui. Deus falou para Jeremias, não ore por eles, não. Eles estão tendo o castigo que merece. Está vendo o que eles estão fazendo contigo? Você já levantou e eles estão mudando a minha palavra, distorcendo aquilo que eu falei. A que ponto chegamos? Então nós temos que estar cuidadosos em fazer a vontade de Deus. As pessoas podem até ouvir o que lhes convém, acreditar naquilo que querem acreditar. Mas a palavra de Deus, ela não está preocupada em atender às expectativas das pessoas e atender suas conveniências. Se houver pecado que precisa ser confessado, postura que precisa ser mudada, a palavra de Deus será agressiva, podemos usar esse termo, porque ela vai tocar na ferida. Foi isso que Jeremias fez, e a pergunta aqui, a quarta pergunta, fala sobre a resposta de Deus para Jeremias, pastor, a respeito dos falsos profetas. O senhor falou alguma coisa aí a respeito? Vai vir um tempo triste para esse povo aí, ó. O que acontece, pastor? Tanto para os falsos profetas, como aqueles que acreditam nos falsos profetas. Vão dar conta das palavras mentirosas que falaram. E as pessoas que foram levadas por ele não têm desculpa, porque havia o profeta da parte de Deus. Quando não há profeta, você até tem uma desculpa, mas só levantou um não. Tinha um que falava constantemente a verdade. E aqueles que buscavam na palavra, tinha consistência do que ele falava. Porque o que Jeremias falava era o que Deus já havia falado outrora. As pessoas de mais idade sabiam que aquilo era verdade.
De vez em quando nós queremos ajudar alguém, não sei se você já fez isso, querer fazer uma boa ação. Imagina a igreja, outrora, quando a igreja é um pouco menor, fazia cultos nas residências. Verdade, culto doméstico. Doméstico. Né? Aí perguntava, quem quer o culto no domingo? Aí você levantava a mão, vai ser na casa do pastor Wilber. Quem quer na segunda? O outro irmão levantava. Na terça, ninguém queria, você escalava uma pessoa, pode ser na sua casa, irmão. O irmão não queria, ele ficava com uma cara assim, meio triste. Aceitava, mas ele aceitava sem querer. Por que fazer um culto lá se ele não quer? Isso não é uma boa ação. Vamos usar uma historiazinha rápida aqui, porque a professora da classe infantil disse para os alunos, quem fizer uma boa ação nesse final de semana, na segunda-feira eu vou dar um presente. Ele falou, mas o que é uma boa ação? Ele falou, uma boa ação é cuidar do meu irmãozinho mais novo, varrer a casa para a mamãe, ajudar uma velhinha a atravessar na rua, isso é boa ação. Imagina você falar isso para os garotos que vai dar um prêmio para eles. Na segunda-feira vieram todos correndo, entraram na sala e falaram, professor, eu fiz uma boa ação. O que você fez? Eu cuidei do meu irmãozinho mais novo. Ela falou, parabéns, está aqui um pirulito. Boa ação. Entrou o segundo correndo, eu falei, eu também fiz uma boa ação. O que você fez? Eu varri a casa para minha mãe. Parabéns, está aqui um pirulito. Entrou o terceiro correndo, falei, eu também fiz uma boa ação. O que você fez? Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Pirulito para você, uma boa ação. Entrou o quarto e disse, eu também fiz uma boa ação. Falou, o que você fez? Eu ajudei ele. A professora já fez assim, tudo bem, então um pirulito. Entrou o quinto correndo, falou, eu também fiz uma boa ação. O que você fez? Eu ajudei ele. A professora falou, mas 3. Ele falou, a velhinha não queria atravessar a rua. Então nem sempre é uma boa ação. Era o que o Jeremias queria fazer, lembra disso? Orando em favor desses falsos profetas. Mas ele não queria mudar. Não era uma boa ação. Foi por essa razão que o próprio Deus falou, Jeremias, não intervenha a respeito deles, porque eles não querem mudança. E eles eu já estou aqui por aqui com eles, tá certo? Eles receberão o seu castigo porque eles estão mudando a minha verdade em mentiras. Portanto, eles terão a sua paga. Então, tem algumas pessoas, irmãos, a Bíblia diz que quando nós insistimos várias vezes, nós estamos lançando pérolas aos porcos. Um pecado grande, algumas pessoas ouviram a mesma mensagem 50 vezes, enquanto que outras não ouviram nenhuma vez ainda. Então, de vez em quando, nós temos que partir para essas pessoas e falar as verdades de Deus para elas. E aprendemos com Jeremias, assim, que deixar de ouvir as verdades bíblicas ou entender a Bíblia como ela está se apresentando a nós é perigoso. Sim. Né? Porque falsos profetas e aqueles que acreditam nele terão fins trágicos. Pois bem, pastor, a primeira parte da nossa lição foi concluída e a segunda parte da lição nos instiga a alguns compromissos espirituais. A gente aprende com o que o profeta pregou, com o que o profeta viveu e a gente aplica, porque a palavra de Deus precisa ser prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmo com falsos discursos. E tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. E tem 2 compromissos aqui, pastor, a partir do que a gente entendeu desses capítulos, o 11º, 12º, 13º e 14º capítulo do livro de Jeremias, sim, que a gente é estimulado a assumir diante de Deus. O primeiro compromisso é o seguinte, pastor, Deus usa os fracos. Jeremias em algum momento se sentiu fraco, muito aflito. Mas é verdade, pastor, que Deus continua usando fracos, tal como usou Jeremias? É verdade. Deus continua usando, só que ele capacita esses fracos e dá a eles força. Mas quando nós somos fracos, aí dizia o apóstolo Paulo, quando eu penso que sou fraco, aí eu que estou forte. Por que razão? Quando eu entendo que eu sou fraco, eu busco a misericórdia de Deus e o seu auxílio. Um perigo grande, irmão, é você achar que é forte demais e não é dependente de Deus. Tem 2 perigos, 2 pastores perigosos, 2 tipos de pastores perigosos. Aqueles que se acham deuses e os que têm certeza. Tem uns que se acham Deus, tem outros que têm certeza. Mas quando você acha que você e sente que você é um dependente de Deus, você vai até chorar. Vai chorar lá na sua cama, lá em casa, sozinho à noite, e vai fazer como o próprio Jeremias fez aqui. Falou, Senhor, tenha misericórdia, eles querem a minha alma, assim como as aves da rapina buscam, eles buscam a minha alma e querem me matar. É bacana a história de Jeremias, assim, não esconde suas fraquezas, sim, os seus momentos de tristeza, né? Ele está ali abatido e a Bíblia faz questão de apresentar o que está acontecendo com ele. Mas mesmo assim, Deus continua usando Jeremias. Porque
Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Essa é a loucura, as loucuras de Deus. Esse texto de Paulo, 1 né? Coríntios é fantástico, né? Pastor, a gente aprende também, a gente aprende no exemplo de Jeremias que Deus usa os fracos. Sim. Mas no conteúdo da sua mensagem, a gente aprende que Deus disciplina os rebeldes. Opa, ele dá confiança aos fracos. Eu até perguntei ao pastor Alessio, na outra lição, a respeito do castigo, da correção e da disciplina de Deus. Sim. Existe um clichê que fala que Deus não corrige, Deus não castiga, Deus não disciplina porque Ele é amor. Mas pela Bíblia a gente percebe que a disciplina é a prova de amor de Deus, na verdade. Um amigo meu chegou e disse para mim, Jeremias, o Deus que você crê não deve ser o mesmo que eu creio. Eu falei, por que razão? Porque vocês creem num Deus disciplinador, duro. O meu Deus não, Ele é salvador de todos os homens. Aí eu disse para ele, mas você não acabou de ler o texto. Paulo diz assim, nós cremos num Deus que é salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Então Deus procura pessoas fiéis para que estejam com Ele. E aquelas que forem desobedientes pagarão o preço, sem dúvida. É uma consequência, né, pastor? Não é que Deus seja sádico não. Ou tenha prazer na dor alheia, mas é consequência. Ele diz, olha, eu proponho diante de vocês 2 caminhos. A bênção? A bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. Pois a vida, para que viva você e toda a sua descendência. Né? Então é importante a gente lembrar, olha, existe uma disciplina de Deus que é para restaurar o pecador e existem consequências. Existem disciplinas que decorrem da consequência de uma decisão tomada. E dessa frase aqui é legal, diz assim, ó, a questão não é se Deus te chamou ou não, é onde que Ele te colocou. Então, algumas posições, tem pessoas que Deus chamou para posições diferentes. Não é para posições diferentes, coloca numa posição, e se Deus te colocou nessa posição, fica tranquilo, irmão. Ele te dará habilidade, capacidade, engenho, para que você execute da melhor maneira possível. O que você não pode fazer é enterrar o teu talento. Porque a Bíblia diz que vai vir uma ocasião em que Deus vai te encontrar e vai perguntar para ti o seguinte, o que tu fizeste com os talentos que eu te dei? Pastor Jeremias, sempre é bom lhe ouvir, mas estamos chegando no final de mais uma lição. Em nome da TV Viva a Promessa, receba nossa gratidão, nosso muito obrigado. Espero em Deus poder vê-lo aqui novamente para compartilhar conosco a sua experiência e o seu conhecimento da palavra. Deus abençoe, pastor. Amém. Meus irmãos, a vocês o meu muito obrigado. Mais uma vez aí, nossa gratidão pela sua audiência. Nós estamos aqui transmitindo essa programação para abençoar a sua vida. Continue multiplicando essa mensagem. Tem amigos, tem parentes, talvez até desconhecidos, que precisam ter acesso a esse conteúdo. Não deixe de interagir com a gente. Continue compartilhando os links das nossas programações, continue interagindo em cada atividade que é realizada pela TV Viva a Promessa. E antes de encerrar a lição de hoje, cujo tema geral é esperança em tempos difíceis, eu gostaria de orar pela sua vida. Amém. Para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar tudo quanto você colocar à mão. Pai, no nome de Jesus, amém, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui com os meus irmãos. Eu e pastor Jeremias do lado de cada câmera, eles do outro lado, mas juntos estamos exaltando e adorando o teu nome. Pessoas estão nos assistindo, crescendo na graça e no conhecimento, e precisam, meu Deus, ser abençoada por ti em diversas áreas das suas vidas. E o Senhor, que conhece todas as coisas, que foi capaz de trazer consolo ao coração de Jeremias, que foi capaz de solucionar as suas crises, eu sei que o Senhor também é bondoso e poderoso para ajudar essas pessoas. Amém. Por isso, meu Senhor, nós levantamos um clamor e desde já, meu Deus, acreditamos que a vida delas estão sendo tocadas por Ti, que a Tua palavra que hoje foi ensinada possa gerar transformação e crescimento espiritual e ela seja multiplicada a outros corações. Amém. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Uma excelente semana. Até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir.